Olá, bem-vindo ao Saúde Você. Segunda-feira a gente começa a semana cuidando da saúde. E para cuidar da saúde, hoje nós vamos falar sobre hiperidrose com o Dr. Marcos Mônaco, médico cirurgião torácico. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda. Tudo Agradeço ótimo. Novamente o convite. Sempre, Sua é equipe sempre maravilhosa também, né? E os saudáveis que estão nos assistindo. É isso aí, gente. Tem uma galera acompanhando a Saúde Você e você aproveite também. Fique coladinho aqui no caras.ol.com.br toda segunda-feira às 11 horas da manhã. Doutor, vamos falar sobre hiperidrose. O que é a hiperidrose? Bom, Duda, a hiperidrose é uma situação de suor excessivo, né? Ela pode ser primária ou secundária. O que é o primário? É a hiperidrose que a pessoa já tem essa característica, normalmente genética, tá? Não é uma doença. Então é o suor, essa sudorese. A secundária não, ela está relacionada a alguma doença, alguma alteração hormonal ou até mesmo câncer. Tá? Então o que a gente vai falar? Da hiperidrose primária, que é essa que é uma situação de sudorese excessiva e que não é tão rara, ela é bem comum na população. Agora, ela não é tão rara e ela é comum. Eu tive uma época, eu tô me lembrando aqui, eu acho que foi na 6ª série, eu tinha uma professora que ela escrevia na lousa, a lousa ficava molhada. Sim. Pelas mãos dela, e ela tinha uma hiperidrose? Essa é a sudorese essencial, que é a hiperidrose, essa primária que eu comentei. Então, assim, na população ela pode variar de 2, a prevalência dela, que é o número total de pessoas que têm hiperidrose, de 2% a 6%. Se a gente pegar São Paulo, a cidade de São Paulo, tem 12 milhões de habitantes. Aproximadamente, tirando uma média, 400 mil pessoas podem ter a hiperidrose. É bastante. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Agora, quais são os problemas que são relativos a pacientes que têm essa hiperidrose? Bom, o que a gente mais escuta em consultório, que a gente tem dos trabalhos, né, que falam sobre hiperidrose, é a questão do constrangimento. Eu acho que é o pior, Exato. né? Que é essa situação, essa limitação psicossocial, né? Tem muitos pacientes que têm até depressão por conta do constrangimento e da hiperidrose. Então, assim, a gente tem pacientes também com problemas que me relatam até no ato sexual. É uma situação que é para ser prazerosa. Causa constrangimento. Causa constrangimento e o paciente fica bem limitado. Ou então, aí vai participar de uma reunião, por exemplo, trabalho. Tá de camisa, soa demais, muito estresse, cabeça, axilas, né? Manipula a documentação importante, às vezes pode molhar, rasgar documento. Também os adolescentes aí vão fazer prova, rasga a prova. Então a gente chega a esse ponto. Chega a esse ponto. Mulheres, salto também, quer usar salto, não consegue, escorrega. Porque a hiperidrose, ela acontece em vários pontos do corpo ou pode ter um local específico? Então, os principais são palma das mãos, axilas e planta dos pés. Esses 3 são os principais. Mas a gente pode ter a forma generalizada, né? Tem pacientes que suam muito a cabeça, tronco, as costas, até mesmo as nádegas. Olha que interessante. Deve realmente causar um constrangimento, né? Mas agora a gente vai falar da parte boa, que é o tratamento. Exato. Qual é o tratamento para quem tem hiperidrose? Não, existem tratamentos, eu vou comentar dos 3 eficazes mesmo. Então, assim, o tratamento conservador, que é a medicação. Então, é uma medicação que é um anticolinérgico. O que é isso? Ele vai ajudar a inibir esse estímulo nervoso para as glândulas produzirem muito suor, que são as glândulas sudoríparas. Então essa droga chama oxibutinina. Então é uma droga que já vem sendo estudada há mais de décadas pro suor. Inclusive aqui em São Paulo nós participamos, eu tive a oportunidade de participar desse estudo, né? Que é no estudo duplo cego, e realmente é uma droga que tem eficácia. É lógico, não é para todo mundo, tem que passar em avaliação com o médico especializado para entender se é uma boa opção. Só que o remédio assim, é igual medicação para pressão. Vai ter que utilizar, não é assim, tomou um mês, já curou a hiperidrose, não, ele vai controlar esse suor, que é a oxibutinina. Então, tratamento ao longo da vida. Exato. É lógico, os extremos da vida, quando é criança ou idoso, a gente tem uma menor incidência, uma menor prevalência, né, nessa faixa etária. Agora, outra terapia, a segunda, a toxina botulínica, o Botox. Então, resolve mesmo, né? Ele resolve, ele ajuda bastante. Então a gente pode aplicar o Botox quando a gente tem em locais assim como axila,
palma da mão e planta dos pés. Então é feito a aplicação da toxina botulínica. O princípio é a mesma coisa, ele vai bloquear esse estímulo e as glândulas não produzem tanto suor nessa região. Mas tem que ficar fazendo periodicamente. Exato, daí normalmente é o tempo de meia-vida do Botox, né? A gente tem 6 meses, mas assim, a gente sabe que às vezes em alguns pacientes tem que fazer 3 ou até 4 vezes no ano. Mas é um método eficaz, como eu comentei com você, a gente vai falar dos 3. E o terceiro seria a cirurgia, né? A cirurgia é um método onde a gente vai fazer a secção do nervo simpático, também com o mesmo princípio, inibir esse estímulo. E ele é um método definitivo, né? Mas tem as especificações claras para essa cirurgia. Então, mas aí falando de cirurgia, o que eu quero saber é o seguinte, é um procedimento de risco e os resultados que eles garantem pós-cirurgia. Sim, então o que acontece? A cirurgia é feita pelo cirurgião torácico, a minha especialidade é em falar sobre a cirurgia. É lógico, desses 3 métodos, é um método que a gente tem uma resolução definitiva, tá? Como é a cirurgia? Anestesia geral, a gente faz 2 pequenas incisões nas axilas, uma incisão, um cortinho na axila direita, outro na axila esquerda. Nós fazemos a introdução de uma câmera de vídeo, a gente vai identificar a cadeia simpática, que são esses nervos. Daí, por exemplo, ela é indicada para quem tem muito suor na palma das mãos e nas axilas. Daí a gente vê o nervinho, que é relacionado ao 3º e o 5º arco costal, e fazemos a secção, o corte com bisturi elétrico ou de energia. Então, assim, o resultado já é imediato. O paciente entra para operar, está com a mão gélida, gelada e pegajosa mesmo, muito úmida. A gente termina a cirurgia, a primeira coisa que eu faço, já tiro as luvas, pego na mão dos pacientes, já está quente e úmida. Então a gente já tem essa resposta imediata, né? E é um tratamento que deles é o definitivo, a gente não precisaria fazer retox ou outras cirurgias. Tem riscos? Então, da cirurgia torácica é uma cirurgia bem segura, das mais seguras cirurgias que nós fazemos. E assim, o que a gente leva em consideração? A qualidade de vida, os questionários de qualidade de vida e também de eficácia, assim, taxa de satisfação. Isso que eu quero saber, como que o paciente chega no consultório depois? Exato, isso aí já vou te falar, trabalho e o paciente, tá? De trabalho, a gente tem uma taxa de satisfação acima de 95%. Em todos os pacientes que são operados. É lógico, a gente tem que avaliar qual que é a indicação para cada paciente. E o que chega no consultório, ele chega muito feliz, né? Quando a gente tem a eficácia do método, que ele é altamente eficaz, né? Só que também a gente tem que lembrar que pode ter uma compensação, quer dizer, para de suar na palma das mãos, na axila, a cirurgia é para essa indicação. Alguns casos melhora assim a planta dos pés, alguns casos. E a gente pode ter a compensatória, que pode migrar um pouco o suor para o abdômen e para as costas. Só que quando a gente avalia essa taxa de satisfação, esse suor já não incomoda, por isso que ela é elevada. O paciente chega a falar em 95% em todos os casos que a gente tem de estudo. Que bacana, hein? Mas mexe muito com a autoestima da pessoa, Exato. Resgata, né? Na verdade, a autoestima que ela perde com esse constrangimento que é causado pela hiperidrose. Exato, a hiperidrose ela limita, né? Limita então, bastante. Exato. E olha, e pra mim, que faço isso há 20 anos, é uma surpresa saber que é um cirurgião torácico, que é uma especialidade que a gente já conversou, que muitas pessoas ainda não sabem, como por exemplo a hiperidrose, e eu, Duda, nunca entrevistei um cirurgião torácico para saber que era um tratamento feito por um cirurgião torácico. Então é importante a gente trazer essa informação para o programa, porque eu tenho certeza que muita gente que sofre com a hiperidrose não sabia quem procurar. Exato, essa é a dificuldade, né? Normalmente eles procuram outros especialistas e não entendem que existe uma opção para esse tratamento, né, da hiperidrose. Conversei com o Dr. Marcos Mônaco, cirurgião torácico. Olha, obrigada mais uma vez. Tá, joia. Eu que agradeço novamente. Sempre um prazer recebê-lo. E o prazer é todo meu. É isso aí, gente. No próximo bloco a gente continua falando de saúde com vocês.